Será que sexo é realmente importante no casamento? Tem muita gente que traz para mim perguntas relacionadas a sexo. Recebo perguntas do tipo: meu marido quer demais, minha esposa quer demais, meu marido não me procura mais e minha esposa não tem vontade mais. Recebi já pergunta do tipo assim: mas será que realmente é tão importante assim no casamento? Porque o que vale mesmo é o convívio e tudo mais. Enfim, existe uma teoria em cima do que é o sexo no casamento. Existe um mito do que é realmente o sexo no casamento. As pessoas acham que existe uma regra. Então, o mito é esse de tipo, não, isso aconteceria em todos os relacionamentos e ponto final, que na realidade o que é? O homem procura muito e a mulher nega sempre. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando que eu sou a Carol, falo sobre relacionamento, já curte, se inscreve, compartilha e deixa seu comentário, porque isso é muito importante para eu saber a sua opinião, para eu saber o que você quer saber aqui de mim, que assuntos você quer que eu converse com você e para eu saber realmente se você tá gostando, sua opinião é importante para mim. Bom, vamos lá então. A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence a seu marido e o corpo do seu marido pertence à sua mulher. O que significa isso? Significa que, teoricamente, a gente não pode se negar para o outro. A gente não pode agir como se a gente fosse dono do corpo. Tipo assim, não, meu corpo é meu, vai ser na hora que eu quiser. Não, a gente tem que agir de forma prestando atenção no que o outro quer, no que o outro precisa e atendendo sempre que possível. Por que eu digo sempre que possível? Porque somos seres humanos, né? Então eu acho que tudo dá para ser conversado num relacionamento. Tem hora que realmente é inviável, né? E tem hora que realmente é uma frescura. Então eu acho que a gente tem que saber respeitar a posição do outro em alguns momentos, mas a gente tem que tomar cuidado com exceções e com regras. Então, tem hora que você tem que abrir uma exceção. Cuidado para essa exceção não acabar virando uma regra. Então, aí aqui eu tô dizendo para todos as partes extremas, tá? Tem gente que me pergunta: Carol, qual a frequência de sexo ideal no casamento? E não existe essa resposta. O que existe de resposta é: tem que ter alguma frequência. Não é normal um casal não ter interesse sexual no outro. Não é para ser dessa forma. A Bíblia fala sim da importância do sexo. O sexo não é algo sujo, não é algo errado, não é algo proibido, não é algo só para reprodução, tá? Não é. O sexo é sim para aproveitar, para você desfrutar de um momento tão bom com o seu parceiro ou com a sua parceira, né? Então, é bom o sexo no casamento, tá? Então a Bíblia fala do sexo no casamento. Então é disso que eu tô falando aqui, tá? Então é importantíssimo que ele aconteça. Agora você vai falar pra mim assim: em casa acontece, sei lá, uma vez na semana, na minha duas, na minha três, na minha todo dia. Daí eu não vou saber te dizer qual a frequência é a ideal dentro da sua casa, mas ela tem que ser acordada entre as duas partes. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa e ela falou pra mim que o marido queria todos os dias e que ela ficava negando. E daí eles sentaram e combinaram que então seria dia sim, dia não. E aí ela falou: e aí quando eu falho no dia sim, eu tenho que compensar e fazer depois 2 sim para dar certo, para ele não ser prejudicado. Então funcionou, deu certo. Agora, tudo bem se na sua casa for diferente. Tudo bem, só que tem que ter frequência. Não pode cair no esquecimento uma vez a cada não sei quanto. Não é para ser assim, tá? Não é. Então, se isso está acontecendo na sua casa, você precisa reacender a chama da paixão, certo? Então, vamos lá. Aí, quando a gente fala nesse assunto, você entendendo que é importante e que você não pode ficar pondo regras para o parceiro em relação ao seu corpo. Agora, aqui eu também não estou falando de coisas que não são, entre aspas, corretas, que não são devidas. Então, aqui eu estou falando do sexo de uma forma natural, de como ele é para acontecer. Não tô falando de estranhezas, se é que você me entende, tá? Então vamos falar de 2 casos que acontecem. Porque o caso de não existir, eu já falei para você que é errado, procurem ajuda, procurem descobrir se vocês estão com alguma coisa, reacenda essa chama, tá? Agora vamos falar do caso em que um quer mais do que o outro, ou o outro quer menos do que o um, né? Nesse caso de que tem
essa falta de balanceamento. Vocês precisam chegar em um acordo. Como eu contei essa história que eu ouvi recentemente, que um sentou com o outro e falou, eu quero todo dia, o outro falando, e esses chegaram num acordo. Vocês precisam conversar sobre suas necessidades. Então é o seguinte, o outro quer muito e você quer pouco, você fala, não, o que isso acontece? Eu não tenho mais vontade, eu não tenho... Gente, eu escuto muito isso. A mulher falando, eu não tenho mais libido, eu tenho vontade de jogar um joguinho com a pessoa, falar assim, tá, então vamos fazer o seguinte, você vai se separar, esse joguinho é fictício, tá? Só a imaginação, tá? Você vai se separar e daí você vai ficar sem nenhum homem pra ver se você realmente não tem libido de sair por aí, de ficar com outros homens, se você vai falar, não, tô com vontade hoje não. Ou se é uma coisa da cabeça. Gente, mulher é cabeça, homem é mais físico, mulher é mais cabeça. Tá dentro da nossa cabeça fazer, querer fazer, não querer fazer. Então é estímulo, é você pegar e falar, não, vamos lá, eu vou me esforçar, eu sei que isso é importante, é você trabalhar a sua cabeça, tá? Então vocês precisam chegar num acordo, ninguém ficar negando pro outro, é tipo ter um esforço da parte de quem quer menos e ter um entendimento da parte de quem quer mais, de falar assim, bom, pelo visto não vai ser com a frequência que eu tava querendo, mas tem que existir em alguma frequência, então vamos entender qual vai ser esse meio termo aí da gente, né? Entender que às vezes você sim vai ter que fazer sem vontade. E não, isso não é um abuso. Não é um abuso. Lembra que eu falei que o seu corpo é do seu marido é seu? É isso, quando você não tá com vontade, você faz pelo outro, por amor ao outro, porque você quer deixar o outro feliz, entende? Então, assim, é trabalhar a cabeça não, eu vou fazer isso porque é uma necessidade do outro. E, gente, quanto mais você faz, mais você quer fazer. E quanto menos você faz, menos você quer fazer. É simples assim. E agora vamos falar caso alguém não queira. Tipo, não, acabou, não tenho vontade nenhuma. E isso, por incrível que pareça, tem crescido muito entre homens. Tem muitos homens que andam falando que não tem vontade mais. Isso antigamente era algo muito comum entre as mulheres. Hoje em dia os homens estão trazendo essa novidade aí pra mesa. Primeira coisa, checa se tá tudo bem com a saúde. Vai no médico, conversa com o médico, faz exames hormonais, traz para um médico o que está acontecendo real e veja se tem como melhorar isso. Veja se não é um momento passageiro, tipo, a pessoa não quer porque ela tá com algum problema muito sério no trabalho, alguma coisa do tipo, então por um momento tá enlutada, morreu alguém da família muito importante, ela tá num momento mais introspectivo. Então tenta analisar se isso sempre foi desse jeito, se não foi, como que era antes, como que não era e tal. Quando começou, sempre foi assim, faz uma análise. Conversa sem cobrar. Tipo, o que tá acontecendo? Como que a gente pode melhorar isso? Eu tenho essa necessidade e você não tem essa necessidade. Como que nós vamos chegar no meio termo? Porque isso pra mim é importante. Eu preciso de alguma coisa. Então, eu não sei se você vai ter que tomar algum remédio para melhorar, não sei, mas eu preciso que você corresponda às minhas necessidades. Não precisa ser do meu jeito, mas não pode ser sem nada. Então faça tudo que tiver ao seu alcance para você ajudar a pessoa. Então se põe à disposição, o que você quer que eu faça para te ajudar? O que você acha que melhoraria? Então vamos tentar trazer isso como um problema. Sabe aquela coisa, tipo, existe o elefante na sala e você não consegue não perceber a presença dele, vocês precisam conversar sobre o elefante que está na sala? Então, tipo, gente, temos um problema, o que não pode é ser indiferente para os dois. Tipo, fingir que não está acontecendo nada. Não pode fazer isso, tá? Procure a pessoa da forma que você sabe que ela gosta de ser procurada. Então, não adianta você achar que é de um jeito para todo mundo gosta da mesma coisa que você, por exemplo. Não, às vezes a outra pessoa precisa de um outro tipo de estímulo, de um outro tipo de atenção. É conversar, gente, é não ignorar. Sexo não pode ser um assunto dentro do casamento, entre o casal, que você não consegue conversar, que você tem vergonha, que você tem... não pode ser. Porque é uma coisa natural, todos fazem, entendeu? É natural, é como qualquer outra coisa dentro de um relacionamento. Faz parte, se espera que aconteça, né? E por último, aceite a pessoa como ela é. Talvez você casou com uma pessoa que não tem a mesma necessidade que você, então a frequência, vamos supor que um quer 7 vezes na semana, o outro quer 0, dificilmente vão ser 7 vezes na semana. Então aceite que vai ser menos do que 7, menos do que 10, 15, sei lá quantas vezes você quer. Vai ser menos, mas você não pode aceitar que não aconteça. E quando eu digo aceitar, não é sair do casamento porque o outro não quer. Não, é não desistir até
até chegar no consenso, não desistir. Então, aceita que a pessoa não tem esse interesse tão grande quanto você, mas saiba conversar para chegar, ó, até onde você consegue chegar aqui. É tipo negociação, você tem que chegar num ponto em que seja interessante para os dois. Lembrando que não é legal você procurar, não é legal não é permitido você procurar fora do seu casamento alguém que te satisfaça e ainda culpar o outro, não, porque o outro não quis me dar, então eu fui procurar fora do casamento. Não é assim que funciona, tá? Lembrando que não é legal o uso da pornografia, pornografia é um vício e aos poucos isso acaba com o seu relacionamento. Eu vou fazer depois um vídeo sobre pornografia, a gente pode conversar mais sobre isso. E lembrando que é normal o casamento ter épocas de que tem muito, épocas de que tem pouco, épocas de que tem não sei o que, não existe uma coisa sempre igual. É normal ter essas oscilações. Então aceite que elas vão existir e saiba lidar com elas. Não fique esperando que a sua vida seja como nos filmes. E aí, tipo, nossa, não. A rotina é difícil de adaptar. Então vai ter hora que vai ser muito bom, vai ter hora que vai ser mais ou menos, vai ter hora que vai ser ruim, mas é pra existir. Tudo bem quando você precisa ficar um tempo por conta de alguma doença, alguma força maior, então você não ter relação por algum motivo de saúde, acontece também, né? Então tem várias causas disso. E também é importante você sempre conversar, sempre. Então é isso, esse foi o vídeo sobre sexo no casamento. Sim, sexo é muito, muito importante e é muito importante que você queira fazer. E se você falar, Carol, não tô com tanta vontade, faça sem vontade ou procure aumentar a sua vontade e quanto mais faz, mais quer fazer. Quanto menos faz, menos quer fazer. Fica com essa minha dica, eu te espero no próximo vídeo.